uma forma mais eficiente e, com isso, atender, né, os escritórios. E hoje eu vim falar aqui um pouquinho sobre aspectos tributários, financeiros do escritório de advocacia, mas antes de começar, né, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é que está presente? Quem trabalha já com o CNPJ? Quem já tem o CNPJ ativo? Levanta a mão para mim, por favor. Legal, legal. Quem ainda não tem um CNPJ? Quem ainda está trabalhando como autônomo, ainda, né, não constitui um CNPJ? Levanta a mão para mim, por favor. Estou vendo que é bem menos. Legal. Bom, quem que gosta de pagar imposto? Né? Acho que ninguém gosta, né, de pagar efetivamente os impostos. E, primeiramente, eu queria começar falando aqui por que formalizar o escritório de advocacia, né? Basicamente, principalmente porque, utilizando tecnologia, a Receita Federal tem conseguido fazer cruzamentos de dados de forma cada vez mais eficiente e, com isso, aumentando aí os mecanismos de combate à sonegação de impostos, né? O sistema da Receita hoje brasileiro é um dos mais eficientes, ele é referência mundial. E, né, as informações hoje bancárias, né, conseguem ser vinculadas, né? O próprio Banco Central já passa essas informações automaticamente para a Receita, movimentações acima de 2.000. E o que isso acontece? Né? Isso chama a atenção do advogado, que acaba muitas das vezes recebendo valores na sua conta para depois repassar para os seus clientes, né, relacionados aí ao alvarás, né, e valores. Enfim, isso chama uma atenção do fisco. E, né, quem não se atentar, quem não se organizar, tiver a parte financeira, a parte do escritório organizada, pode ter problemas. Aí eu queria citar aqui teve uma operação da Receita que chamou Operação Sucumbência. Essa operação, ela notificou mais de 1.000 advogados, né, o alvo principal era os advogados que eram autônomos. E eles tiveram toda a movimentação deles analisada durante os últimos 5 anos, né? E isso é muito complicado porque as multas, como todo mundo sabe, são muito elevadas. Então, esse é um dos motivos de se preocupar com essa questão da formalização. Está dando um probleminha aqui para... E aí a gente, né, tem muitos benefícios de constituir um CNPJ, que ainda não tem, deve se atentar por essa questão, né, redução da carga tributária, formalização da renda, evolução patrimonial, né, a questão das empresas preferirem contratar pessoas que têm CNPJ por uma questão de emissão de nota fiscal, né, o maior acesso a linhas de crédito como capital de giro, né, para fazer compras de imóveis, veículos, você pode participar de licitação, enfim. Eu pontuei algumas coisas aqui, né, divisão do trabalho, responsabilidade, custo, né, maior participação em audiências, facilitação na contratação de estagiários, enfim. E aí, né, eu queria citar aqui, né, inicialmente sobre essa questão que o Simples Nacional foi ampliado, né, para os advogados, e isso trouxe uma grande vantagem econômica, e também tivemos uma mudança na lei em 2016 que trouxe para a gente a figura da sociedade individual de advocacia. Essa sociedade, basicamente, ela não tem nenhuma diferença em termos tributários de uma sociedade simples normal, outra questão que você pode constituir um CNPJ sem precisar, obviamente, ter um sócio. E o que é legal nisso? A redução da carga tributária, né, você deixa de pagar uma alíquota, por exemplo, de até 27,5% de imposto de renda para começar pagando a partir de 4,5%, né, que é a primeira faixa de faturamento do Simples Nacional. E aí eu queria fazer um comparativo aqui para começar essa conversa aqui sobre a tributação para o advogado, a gente comparar então a pessoa física com a pessoa jurídica. Né, na pessoa física, como autônoma, a gente tem aí basicamente o pagamento de ISS, né, e imposto de renda e o INSS. Como o ISS é um imposto que é voltado para a questão municipal, né, ele, muitas das vezes você pode fazer o pagamento por valores aí por trimestre, né, eu coloquei aqui Belo Horizonte, Rio e Florianópolis. O imposto de renda já vai respeitar a questão, né, da tabela progressiva mesmo, como todo mundo sabe. E o INSS, o advogado está sujeito aí à contribuição do INSS como contribuinte individual, né, seguindo os valores aí de salários, né, e podendo isso ser limitado até o valor que hoje do teto é de R$ 5.839,45, né, como autônomo tem esse cálculo, esse valor de 20%, né, esse é o valor do teto. Se a gente comparar a tributação com a pessoa jurídica, né, no Simples Nacional, muitas das vezes é uma forma que é bastante mais vantajosa. Porém, aí está a pegadinha. Precisa de ter um contador para poder te ajudar a se planejar.
Porque muitas das vezes também, às vezes o simples não é o melhor caminho. Então a gente tem que fazer algumas análises, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O simples ele simplifica, né, a arrecadação dos impostos. A gente tem aí os 5 impostos: imposto de renda, ISS, PIS, COFINS e contribuição social. E os mais relevantes que eu costumo falar, né, o imposto de renda e ISS, que já consegue uma grande redução aí, né, se comparar com a pessoa física. A contribuição previdenciária, o INSS, é o imposto que está fora, né? Dentro do anexo 4, que é o anexo que o advogado deve respeitar, existe uma contribuição patronal de 20%, né? Sobre o prolabore aplica-se uma alíquota de 11%, e quando é a questão do funcionário, a empresa vai reter de 8% a 11%, seguindo a tabela. O bacana é que os sócios podem fazer a distribuição de um lucro isento na tributação. E a gente teve umas mudanças na regra do Simples. As questões mais significativas foi que hoje o valor do faturamento por ano passou a ser de 4 milhões e 800, e na regra anterior ele era de 3 milhões e 600. E também tivemos uma mudança na questão das faixas. A gente tinha muita faixa de faturamento, hoje isso reduziu para 6 faixas. A mudança principal foi na fórmula, né? Hoje foi inserido nessa fórmula uma parcela de dedução, pega uma receita bruta proporcionalizada para poder entender qual é a alíquota que vai ser aplicada. Dependendo do valor da faixa de faturamento, tem essa questão que tem que ser verificada, essa parcela de dedução. O Simples, na maioria das vezes, ele é mais compensativo comparado com quem trabalha como autônomo, né? E a gente costuma até brincar que é o fim do advogado autônomo, né? Hoje é uma grande possibilidade, né, que os advogados têm que se atentar nessa questão de criarem um CNPJ, se estruturarem, criarem uma sociedade individual que ainda não tem. E o que é bacana falar aqui também é que muitas das vezes essas faixas aqui, 4,5, 9, 10, 10 e 20, 14, não são a alíquota efetiva, porque quando você tem que fazer o cálculo na fórmula, joga nessa fórmula, a alíquota efetiva ela pode ser menor justamente pela questão da parcela de dedução. E aí, né, um ponto de atenção que eu gosto de citar é que quem está em início de atividade, a regra é um pouquinho diferente. No início, a fórmula multiplica o valor por 12, como se estivesse estimando que você tivesse aquele faturamento nos próximos 12 meses. E quando uma sociedade já está em atividade, essa regra ela vai pegar o faturamento dos últimos 12, né, para poder entender qual é a alíquota e fazer a tributação. Então, tem esses pontos de atenção, né? Depois, quando a empresa já está com essa receita recorrente nos últimos 12 meses, aí sim começa a fazer a média aritmética e aí entra nessa vinculação. Na PJ, a gente tem aqui, né, até para conhecimento, se vocês quiserem depois conhecer através do nosso site, a gente tem alguns simuladores. Um simulador bem bacana é esse que você pode comparar o que é melhor. Se você é advogado autônomo, quer saber se vale a pena no CNPJ, comparar os impostos, entra no simulador, coloca o valor que você tem de faturamento médio, mais ou menos, que você vai conseguir comparar qual que é o valor que você vai ter de carga tributária na pessoa física com o valor da pessoa jurídica. Já sou pessoa jurídica, meu escritório já está há mais tempo no mercado, tem mais processo, né, enfim, estou no outro grau. Interessante comparar, será que o simples é mais vantajoso? Será que não é mais vantajoso? O escritório está no lucro presumido? Temos o simulador que também você pode fazer ali algumas simulações. Tem um outro simulador também que é legal, que é relacionado a regime de contratação, onde você pode verificar também a questão da carga tributária na contratação via CLT, né, ou como advogado associado, onde tem a figura aí, né, da questão do pagamento via RPA. E também a questão de, hoje que está sendo muito comum, está sendo muito utilizado em grandes escritórios, é a contratação de sócio de serviço. Então, é uma figura também que você pode comparar nesse outro simulador. Aqui eu trouxe aqui para poder exemplificar um pouco mais durante a palestra. Então, no caso aqui, por exemplo, pessoa física, pessoa jurídica, com uma renda de 10 mil, mês, né, 120 mil por ano, você pode obter aí uma economia por ano de 65%, 88%, daria aí 17.590 com impostos, isso para quem está fazendo tudo certinho, né, quem não está sonegando, quem está fazendo tudo, né, que deve ser feito. Agora,
essa questão toda, né, de a receita está de cima, o plano estratégico, né, de questão de cada vez mais vincular número de processos, né, com conta bancária, imposto de renda, você tem que colocar o número do CPF, do CNPJ da pessoa que está prestando serviço. Isso está fazendo com que, né, os advogados se atentem mais para essa questão da formalização. Isso eu trouxe alguns números aqui que tem crescido bastante, né? Hoje no Brasil a gente tem mais de 1 milhão de advogados. Em Minas a gente tem ativo na OAB 118.461, porém olha que legal, desse número de advogados ativos, a gente tem apenas 6.717 sociedades, né, ativas, empresas que trabalham com CNPJ. Desse total, 4.033 são sociedades de advogados, com um ou mais sócios, então representa 60%. Mas temos aí 2.684 sociedades individuais, já está representando quase 40%, sendo que essa figura foi criada aí em 2016, né? Então, só em 2018, na OAB Minas, a gente teve 1.077 registros de sociedades individuais. A gente pegar os números agora para poder olhar para o nível Brasil, a gente tem aproximadamente aí 55 mil sociedades de advogados e em torno de 40% são sociedades individuais. Quem me passou esse dado foi o Stanley Frazão, que é o presidente da Comissão de Sociedades da OAB Minas, tá? Então, esse movimento de formalização está crescendo, está cada vez mais aumentando essa questão dos advogados se atentarem a esse fato. Aí eu queria trazer aqui para vocês, né, essa questão de analisar para quem já está com o escritório, né, em andamento, já tem um volume de processo, que tem um outro grau de maturidade, será que vale a pena? Simples ou presumido? Né? O escritório, o advogado, ele tem que se atentar a esse fato, porque na advocacia é muito comum você tenha recebimentos flutuantes, né? O advogado muitas das vezes não sabe, às vezes quando um determinado processo vai sair, às vezes ele está esperando receber um precatório, um MPV, né? E isso tudo pode influenciar na questão tributária, né? Do planejamento do próximo ano, como que vai ser esses valores que o meu escritório vai receber, que eu estou planejando receber. Será que vale a pena eu manter minha empresa no simples? Será que não vale a pena pensar no lucro presumido? Quantos advogados que eu tenho no meu escritório estão trabalhando comigo? Né? Será que não dá para a gente utilizar aí da regra de colocar o advogado como um contribuinte individual do ISS? Então, temos esse simulador lá que você pode utilizar, acessando o nosso site, mas eu trouxe um exemplo prático aqui. Ficou um pouquinho grande aqui os números aqui para poder analisar, mas eu vou tentar explicar aqui, é bem simples, né? Então, se a gente considerar uma empresa aí, eu trouxe por exemplo aqui um faturamento de 185 mil por mês, né? A título de exemplo aqui, daria uma receita bruta acumulada aqui nos 12 meses de 2.220.000. No Simples Nacional, essa empresa estaria ali encaixada na alíquota de 22%, no caso na tabela, né, a alíquota mensal seria 13,72%, o valor ali do Simples que ela iria pagar, 25.385 o valor de imposto tendo esse faturamento. Se a gente analisar agora no lucro presumido, né, a gente tem ali os outros impostos, né, o cálculo ele é feito, primeiro se faz uma presunção, o cálculo do imposto de renda, tem a questão do adicional, do 10% do imposto de renda, acima dos 20 mil, enfim. Não vou entrar em tantos detalhes, mas temos os impostos calculados nos impostos federais, 24.880 seria o valor desse faturamento do lucro presumido, que daria ali uma alíquota de 13,45%. E se a gente colocar nessa conta o ISS, que seria em torno de 5%, né, aí já o valor ultrapassaria, né, para 34.130. Então, se fosse nessa simulação, o lucro simples ainda seria mais vantajoso, mas ainda é comum, eu vejo isso no dia a dia, alguns escritórios que não utilizam, né, da questão de colocar o ISS por profissional para quem já está no lucro presumido. E aí você pode ter essa contribuição por profissional e com isso você consegue reduzir, né? Olha para você ver, aqui em Florianópolis, colocamos aqui o dado, seria em torno de 1.031 o valor anual, né? Então, considerando um escritório com 3 advogados, aqui para título de exemplo, teríamos aí um valor de 3.095. Se comparar com o ISS 5%, seria 9.000. Então, valor mensal dali 257, e
e com isso o lucro presumido ainda seria mais vantajoso a gente comparar com o simples. Então, vale a pena pensar, vale a pena refletir, vale a pena se planejar. Essa questão é flutuante, né? Isso muda, né, a perspectiva de faturamento, então tem que fazer conta, tem que olhar, né, com carinho sobre essas questões, né? Precisa ter uma contabilidade para ajudar com isso. E aí, eu queria trazer aqui para vocês entenderem um pouquinho mais o que acontece. Na maioria do mercado, as contabilidades elas são genéricas, né? O famoso cirurgião geral. O advogado, o contador que atende indústria, comércio, serviço, ele é um cara, né, genérico. E o que essas contabilidades apresentam hoje? Elas têm muita dificuldade de aprofundar na legislação, né? A legislação brasileira é muito complexa e com isso tem dificuldade de dar respostas assertivas para os clientes no dia a dia, né? E muitas das vezes essas contabilidades, às vezes elas dão uma certa atenção para aqueles clientes ali que representam aquele foco ali. Às vezes o contador tem lá 10 empresas do ramo alimentício, ele vai acabar entendendo mais ali os seus funcionários aqui sobre essa legislação. Então é difícil porque é muito complexo, né? Você ter uma equipe grande para atender uma empresa, né? Uma empresa que está no comércio, que tem ICMS, substituição tributária, né? Ao mesmo tempo vindo uma empresa de serviço, a gente tem, né, hoje, como eu disse, simples, lucro presumido, lucro real, convenções coletivas que mudam o plano todo, então é muito complexo, né? E aí que entra a figura da contabilidade especializada, né, que consegue, por ser mais específico, ter um serviço mais específico, consegue aprofundar mais na legislação, por isso consegue entregar soluções mais customizadas às necessidades dos clientes, consegue ser mais dinâmico, consegue dar respostas mais assertivas no dia a dia, né, consegue falar se o enquadramento fiscal realmente está correto, e com isso também consegue eliminar uma série de erros que são comuns. A gente tem uma experiência assim, no nosso escritório, tem muita contabilidade, às vezes, que olha para vocês verem, no simples a gente tem 6 anexos, o anexo da advocacia é o anexo 4, e temos a particularidade da questão do 20% da parte patronal. Tem muita contabilidade genérica, muito cliente que vem para a gente, que às vezes a contabilidade nem está recolhendo isso, né, e gerando ainda um passivo nessa questão. Então, acontecem muitos erros rotineiros, né, por não ser especializado. Às vezes é uma contabilidade boa, referência e tudo, mas é muito difícil você treinar uma equipe para atender bem com muito mais variáveis, né? A própria advogada, eu gosto de citar o exemplo, né? Temos advogados tributários, trabalhistas, pessoas que trabalham com direito civil, criminal. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente acredita que o contador ele tem que ser um profissional mais especializado. A PJ, basicamente, a gente hoje faz todo o trabalho normal de uma contabilidade, né? De planejamento também tributário, fiscal, legalização, estruturação societária. A gente faz a abertura de sociedades hoje no Brasil todo, tá? Tanto em sociedades simples ou no pessoal, a gente ajuda nessa questão do imposto de renda. E também, por exemplo, tem orientações, né, sobre levantamento de alvarás, precatórios, LPVs, como que eu vou tributar um horário de sucumbência, né? O que é o OAB também? Quais são as recomendações? Eu tenho um advogado que atua no meu escritório, que não atua no meu escritório, desculpa, né, que é um parceiro no processo, como que eu vou passar o dinheiro para esse cara da forma mais correta? O que eu posso pagar menos? Como que eu posso fazer isso? Então, tem algumas particularidades no dia a dia que são da área jurídica que a gente consegue, por ser, né, especializado, ajudar nesse sentido. E a plataforma online que a gente tem, basicamente, ela, né, aí acho que eu queria ressaltar porque o evento fala muito de tecnologia e inovação. A plataforma, né, ela ajuda aí nessa questão de passar as informações para os nossos clientes de uma forma mais clara, de uma forma mais simples, né? E aí você consegue fazer uma simulação dos impostos lá, né, de acordo com onde puxa o seu faturamento, né? Você consegue ter uma automação para envio de notas fiscais, conciliação bancária de uma forma bem mais simples, controle de reembolsáveis do projeto, do cliente, informações financeiras que são consolidadas, isso tudo para conseguir otimizar processos, otimizar custo, né, reduzir aí a burocracia. E aí falando um pouquinho sobre aspectos financeiros, né, no escritório de advocacia, né, queria citar aqui para vocês algumas coisas, né, para a gente poder refletir sobre esses pontos. Primeiro, saiba precificar o seu produto corretamente. Será que você sabe precificar o seu produto corretamente? O serviço que vocês estão oferecendo no escritório? Quando vocês estão pensando nos preços,
do serviço, do seu escritório, será que está tendo uma análise bem criteriosa, né, com relação aos custos fixos, variáveis que o escritório tem? Né? Será que eu estou levando em consideração a questão que eu tenho que guardar uma reserva para reinvestir no meu escritório? Será que eu sei de fato quanto tempo meus funcionários ou a minha equipe gasta no dia a dia para atuar em determinado processo? Será que eu tenho um contrato que às vezes eu acho que é muito vantajoso? De fato ele é. Quanto esse cliente consome de tempo? Então a gente tem que fazer reflexões sobre essa questão da precificação, né? Porque é muito importante, né, saber precificar bem. Agora, além de saber precificar bem, a gente tem também que alinhar a precificação do produto, do escritório, do serviço, com o preço que está sendo praticado no mercado. Nada adianta também eu querer colocar meu preço lá em cima e não vou ser competitivo. Então, a gente precisa sempre estar antenado, né, com quem são os meus concorrentes mais próximos e fazer aí pesquisa de mercado frequente para poder saber se estou tendo um bom posicionamento, se os serviços estão sendo competitivos. Planeje receitas, gastos e investimentos. O advogado gosta muito de gastar. Às vezes o cara gasta, cai o dinheiro na conta e já está gastando, não planeja, não pensa no futuro, pensamento muito de curto prazo. Eu costumo dizer que o advogado de sucesso, ele tem que saber se atentar muito para a questão financeira do escritório. Ele tem que saber como que ele vai gastar e como que ele vai investir o seu dinheiro. Isso é muito importante, ter esse tipo de reflexão. Tá? E aí, outra coisa que é clichê, tem que controlar bem o fluxo de caixa, né? Muito clichê. Mas, de fato, será que os escritórios estão fazendo esse trabalho da maneira correta? Né? Você está acompanhando o dia a dia, como é que estavam os seus recebimentos, as contas a receber, a pagar, o saldo de caixa? Você está conseguindo verificar as vendas, os fechamentos de contrato, as despesas com taxas bancárias, né? Empréstimos? Será que eu estou conseguindo verificar isso direitinho, controlar bem esse fluxo de caixa? Será que esse fluxo de caixa, será que está refletindo diretamente na minha contabilidade? A conciliação bancária está sendo bem feita? Eu vou poder ter confiança para poder olhar os relatórios do meu escritório e saber se de fato eu posso confiar naqueles números? Está representando a realidade do meu negócio? Então a gente tem que pensar muito sobre isso, tá? Outra questão, despesas de escritório com despesas particulares, que é o princípio que a gente fala muito também na contabilidade sobre o princípio da entidade. Gente, é uma coisa que é simples, mas muito escritório ainda mistura as coisas, mistura as despesas pessoais com as despesas do escritório. E o que é isso, o impacto disso? O principal é que você não consegue ter uma visão empresarial do seu negócio, não consegue ter uma visão clara, né, de como está, né, a questão do dia a dia no aspecto financeiro, e aí você não consegue nem tomar decisão corretamente. O número na contabilidade fica um, o número do escritório é outro, porque tem processo que eu não vou mandar para a contabilidade, tem processo aí fica difícil. E aí o que acontece? Se você mistura essas contas, né, isso pode ser, você pode ter problemas aí, inclusive com fisco, porque tem entendimentos que você pode, esses valores de pessoa física podem ser encontrados como prolabore. Isso aí tem questão de fiscalização de imposto de renda e contribuição previdenciária. Então também tem que tomar cuidado com isso. E aí o que é mais correto fazer? Ter uma conta de pessoa jurídica e uma conta de pessoa física. Receber os valores em contas separadas, fazer a apuração, distribuir lucro para os sócios e respaldar isso no balancete da empresa, que aí você está fazendo tudo certinho. Então isso é super importante, é um aspecto que tem que todo mundo levar em consideração. Outra coisa, a importância de um orçamento bem feito, né? O Breno veio falar de orçamento aqui, mas de fato, sabe o que vocês fazem? O escritório consegue planejar, fazer o orçamento anual, fazer o orçamento para 2 anos. Eu consigo ver onde que eu quero chegar? Será que eu consigo planejar minhas receitas, a minha taxa de crescimento, as minhas despesas? Eu consigo criar metas para os meus colaboradores, minha equipe? E mais do que isso, mais importante, eu consigo fazer a comparação e a mensuração do previsto e do realizado? É super importante, não adianta fazer o orçamento e não comparar, medir, acompanhar, né? É uma ferramenta muito boa, é uma questão simples, mas muita gente não faz da maneira que tem que ser feito. Então, é um aspecto também que
eu gosto de citar que ajuda muito, né, para saber aonde que eu quero chegar, onde que eu estou vislumbrando. Forma de captação de dinheiro. Meu escritório está crescendo, eu preciso melhorar minha sede para receber os clientes, eu preciso, às vezes, ter um capital de giro, quero crescer minha equipe, aumentar uma outra atuação, né, e preciso de dinheiro. Então, precisa analisar bem essa questão da forma de captação, não pegar o primeiro dinheiro que às vezes aparecer, né? Então tem que pesquisar, olhar as linhas de crédito, né? Avaliar isso bem, porque quando você avalia, você cria opções, e quando você tem opções, muitas vezes tem opções muito melhores. Então, não tomar decisão tão precipitada, avaliar isso bem, e às vezes, né, recorrer a crédito só depois que esgotar as suas opções. Porque muitas das vezes, às vezes o escritório pode estar passando por um momento de instabilidade, mas ele pode negociar com o seu cliente, ele pode renegociar, ganhar um prazo, ou às vezes esse projeto de crescimento, ele pode às vezes ser bem alocado ali no planejamento, para isso acontecer daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, quando eu tiver uma movimentação financeira melhor. Então isso tudo são questões que vale a pena refletir. E aí eu queria trazer aqui para vocês, né, o maior erro das finanças pessoais, tá? Aí tem essa fórmula aqui, ó. Rendimentos menos gastos igual a investimentos. É o que mais acontece, viu, gente? Infelizmente. A pessoa tem seus rendimentos, ela gasta. Aí o que sobra, ela pega e investe. Será que isso está certo? Eu acho que tem que ser repensado. As pessoas que querem investir só aquilo que sobra, não é a forma mais correta de pensar. E muitas das vezes uma pessoa que às vezes está acostumada ali a se endividar ganhando 2 mil, às vezes ela ganhar 10, ela vai se endividar. Então é uma questão de cultura, de hábito, de coisas que você tem que tratar no seu dia a dia. O que os advogados bem-sucedidos fazem? O que eles fazem? Eles pegam os rendimentos, aí eles investem. O que sobra, aí eles gastam. Coisa simples, mas será que as pessoas colocam isso em prática? Tá? Muito importante pensar nessa questão, né? Gastar o que sobra depois de investir. Investir primeiro. E investir bem, né? Investir em ativos que geram renda, juros, dividendos. Não investir em passivos, de coisas que vai, né? A compra de imóveis, carro, isso vai te trazer alguma renda. Enfim, planejar bem o que você vai gastar e não o que você está ganhando no escritório. Essa questão toda flutuante da advocacia, às vezes eu vejo muito cliente que está doido para receber um alvará de sucumbência, receber um precatório, e quando pega o dinheiro cai na conta, ele nem sabe o que vai fazer, sai gastando, não planeja, não pensa no futuro, não pensa no dia de amanhã. Então tem que planejar isso, gente, tem que se organizar, né, porque a gente tem que investir melhor no nosso dinheiro, tá? E aí, para finalizar, eu queria, né, falar que uma frase que eu gosto muito é que o segredo para enriquecer é ganhar mais, gastar bem e investir cada vez melhor. E outra coisa que eu gosto muito de dizer é que você é a média das 5 pessoas mais próximas do seu ciclo de amizade. Então, fazer networking, participar de eventos como esse, parabéns aí, né, para a iniciativa da Softplan e da SAGE. Hoje a gente tem, como disse, mostrado no painel da B2L, a nossa empresa faz parte da B2L, estamos nesse radar de tecnologia, de legal tech, de inovação. E o advogado, muitas das vezes, ele é aquele cara que mostrou no painel, que às vezes, será que isso é para mim? Sabe, às vezes o cara não está aberto a essas questões de inovação, de tecnologia, né? Então a gente tem que mudar esse paradigma, a gente tem que melhorar, tem que evoluir nesse sentido. A tecnologia está ao nosso favor, está aqui para ajudar o advogado. Então tem que pegar o que é bom e usar no escritório, jurimetria, né? Enfim, uma série de coisas. Tem tanta empresa legal, né, que tem tantas ideias. Eu participo de alguns eventos de empreendedorismo, hackathons, enfim, gosto muito de estar antenado nessa área e vejo muita ideia legal. Então eu acho que o advogado do futuro, o advogado de sucesso, ele tem que pensar em inovação, ele tem que pensar em tecnologia, mas ele tem que pensar em gestão, ele tem que pensar no aspecto financeiro, ele tem que saber como investir, como gastar o seu dinheiro, né? Tem que levar tudo isso aí, porque pensando dessa forma, o sucesso
vai estar cada vez mais próximo. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade. E se alguém depois quiser conversar, conhecer mais o nosso trabalho da PJ, pode acessar o nosso site, tem os meus contatos, também telefone, WhatsApp, enfim, estou à disposição de vocês. Muito obrigado pela conversa. O Sérgio Deveres já fez algumas